Entendendo Provérbios 11 na leitura bíblica comentada é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E como nós temos o hábito, vamos começar o nosso programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te render graças por mais essa oportunidade que eu estou tendo de estar aqui para poder realizar esse programa. Eu conto, Senhor querido, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que juntos possamos compreender e colocar em prática cada ensinamento que vamos ter aqui. Que o Senhor tome esse programa, tire os impedimentos, as barreiras, fortaleça o Teu povo. Pai querido, Pai amado, repreenda todo desânimo, tudo que não provém de Ti. Toma as causas que o Teu povo tem apresentado em Tuas mãos. Ó Deus, eu não sei quais são elas, mas o Senhor sabe. Que venhamos a aprender mais uma vez como nos conduzir com sabedoria e não vivendo uma vida de insensatez. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de divulgar o canal. Como é que você pode divulgar o canal? Clicando aqui em compartilhar, no botãozinho que está aqui, compartilhar, você manda lá para o seu status do seu WhatsApp, para o seu stories do Instagram, para o seu Facebook, para suas redes sociais, para que as pessoas possam estar assistindo e assim você está compartilhando, você está divulgando o canal. Ao mesmo tempo, você também deve deixar o like, tá bom? Deixar o comentário do que você achou desse vídeo, tá? O que você aprendeu, de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bom, nós queremos dar prosseguimento aqui ao nosso Entende Tu que Lês, na leitura bíblica comentada, e vamos recapitular rapidamente o que abordamos no Entendendo Provérbios 10, que foi o vídeo anterior. Nós temos aqui do capítulo 1 ao capítulo 10 já gravados e também o vídeo de introdução de Provérbios, que é importantíssimo que você tenha assistido. Se você não assistiu, depois que terminar esse vídeo, assista, porque vai fazer toda a diferença de você entender qual é o propósito do livro de Provérbios para depois estar assistindo os outros, cada capítulo nesse caso, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 10 nós abordamos do versículo 1 ao versículo 3 a sabedoria do filho. Versículos 4 a 5, o trabalho duro e a fome. Versículos 6 a 10, as palavras e a vida. Versículos 11 a 14, a sabedoria das palavras. Versículo 15 a 20, prosperidade e justiça. Versículos 21 a 24, as palavras e as ações dos justos e do ímpio, tá? Versículo 25 a 28, a segurança do justo. E versículo 29 a 32, a justiça e a maldição. E hoje nós vamos estar falando aqui de Provérbios 11, entendendo Provérbios 11, tá bom? E aqui o esboço do capítulo 11 é o caminho da retidão e da perversidade, vai ser os versículos de 1 a 8, o comportamento do justo e dos perversos, versículos 9 a 13, resultados da sabedoria e da bondade, versículos 14 a 19, o caminho do justo e dos perversos, mais uma vez, versículos 20 a 31. Então vamos para o primeiro ponto, o caminho da retidão e da perversidade. Lembrando que tudo em Provérbios tem a ver com uma vida de sabedoria, uma vida vivida na ótica de Deus e uma vida de insensatez. Uma vida vivida segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu penso. Então, esse aqui é o caminho errado. O caminho da insensatez é o caminho errado. O caminho correto é o caminho da sabedoria. Então vamos colocar aqui versículos de 1 a 8, texto na tela. Caso você queira adquirir essa Bíblia, ela serve para computador ou notebook. Tem um link na descrição
Bíblia para computador e notebook. Você vai clicar, vai ser levado para um vídeo, você vai assistir o vídeo e lá naquele vídeo você vai estar aprendendo como baixar. E o link para baixar vai estar na descrição desse vídeo que você vai estar assistindo. Tudo muito fácil, tudo muito simples, mas você tem que seguir o passo a passo que eu ensino lá. Pastor, não tenho computador, não tenho notebook, mas eu gostaria de uma Bíblia para comparar versões, como essa Bíblia aí tem. Tem a Almeida Revista Corrigida, a NAA, a Almeida Revista Atualizada, a NVI, a King James, a NVT. Ah, pastor, eu não tenho, só celular. Tem também na descrição um link para baixar para celular, Android e iPhone. Você clica nesse link, você vai para o vídeo vai ensinar você a baixar e também o link para baixar o aplicativo para o celular, Android ou iPhone também vai estar na descrição desse outro vídeo que você vai estar assistindo. Assista ele todo, porque aí você vai ter o passo a passo, como instalar e como usar, tá bom? Então vamos lá. Versículos de 1 a 8. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quem está me acompanhando aqui, eu estou tentando sempre mostrar para vocês os contrastes que está havendo aqui. Veja bem, ó. Balança enganosa e peso justo é o contraste de um para o outro, da balança enganosa com peso justo. E aí ele diz, a balança enganosa é abominação para o Senhor. Agora, o peso justo é o seu prazer. Então, é o prazer para o Senhor. E o que significa isso? Balança enganosa. Aqui está falando de honestidade. E também de integridade nas relações humanas. Em todas as áreas. Independente se é nos negócios, nos relacionamentos ou qualquer outra situação. Nós devemos ser honestos. Pois Deus se desagrada da desonestidade. Isso aí vem, esse ensinamento, Deus já vem falando dele lá no tempo da lei. Por exemplo, Levítico capítulo de número 19, versículo 35 e 36 diz: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Levítico 19, 35 e 36, se você quiser colocar aí, anotar. Balanças justas, pedras justas, efa justa, justuim, que eram medidas, tá bom? Tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Então Deus é contra a desonestidade. Infelizmente, existem pessoas que para poder ganhar vantagem são desonestas. Apresenta uma coisa que não é aquilo, tá? E isso tudo desagrada a Deus. Então, não é só questão de peso. É uma questão de desonestidade em tudo. Em tudo. Imagina um cristão. O cristão, ele tem um veículo e ele quer vender esse veículo, mas ele sabe que o motor do veículo está quase, vamos usar um termo, indo para o espaço. Ele sabe disso. E aí ele passa o veículo como se o motor estivesse bom. Tudo certo. E aí a pessoa compra, ela não tem conhecimento, ela não sabe, ela não foi precavida, ela não levou o mecânico para verificar, aí pronto. Aí semanas depois, bate o motor. Só que a pessoa que vendeu sabia que o carro estava com o motor condenado, que ele ia bater mais cedo ou mais tarde. Isso é o quê? Desonestidade. Não faça isso. Deus não se agrada disso. Quem faz isso está sendo desonesto. Deus não se agrada. Versículo 2. Vindo a soberba, virá também a afronta. Então você vê aqui, ó, soberba. Muito bem. Contraste com humilde. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas o mais é um contraste. Com os humildes está a sabedoria. Então a soberba vem junto dela a afronta. A humildade vem junto dela a sabedoria. Ou seja, a sabedoria traz humildade. Então aqui está bem claro. A soberba leva à vergonha. Uma pessoa soberba acaba sendo envergonhada. Por quê? Porque ela não é propícia a aprender. Mas uma pessoa humilde, ela está pronta para reconhecer suas limitações e aberta para o aprendizado, a orientação. Então nós precisamos cultivar humildade na nossa vida. Reconhecendo que não sabemos tudo. Mas existem pessoas que são soberbas. Então, nós precisamos de ajuda para evitar conflitos. Nos tornamos receptivos às orientações de Deus, que vai trazer através da sua palavra, ou de Deus, que vai trazer através da vida de alguém que também está baseado na sua palavra.
Então, que nós não venhamos ser soberbos. 3. A sinceridade dos sinceros o encaminhará. Mas, de novo, um contraste, a perversidade dos desleais o destruirá. Você vê que aqui está em contraste sinceridade com perversidade. Sinceridade dos sinceros, perversidade dos desleais. Um vai encaminhar, outro vai destruir. O que significa isso? Significa que integridade aqui, sinceridade e integridade, sugere uma retidão moral. Então, uma pessoa reta moral. Os justos são aqueles que mantêm um padrão ético elevado e são guiados por sua integridade. Por outro lado, os desleais, olha a característica deles, são aqueles que agem com falsidade, com falta de honestidade e estão destinados à destruição. Então, nós devemos viver uma vida de integridade. Versículo 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, mais uma vez, riquezas no dia da ira não se aproveita, mas a justiça livra da morte. O que vem a ser isso? As riquezas não têm nenhum valor no dia do juízo. Quando Deus trouxer juízo, não adianta, vai ter julgamento, não adianta ter dinheiro. Mas uma vida de justiça, uma vida justificada através do sacrifício de Jesus, livra da morte eterna, da condenação eterna, de passarmos uma eternidade longe de Deus. E por isso, eu e você devemos priorizar a busca por uma vida de justiça. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo de número 6. Versículo de número 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela impiedade cairá. Continua a mesma coisa. Justiça com impiedade, com ímpio, certo? Sincero com impiedade. É o contraste que tem aqui. E o que nós aprendemos aqui? Nós, se vivemos uma vida de justiça, vivemos num caminho seguro. Que a palavra sincero aqui refere-se àquele que é reto, sem hipocrisia. A retidão nos desvia do caminho do perigo, da ruína. Agora, aquele que comete impiedade, que ímpio aqui é aquele que comete impiedade. Tanto é que tá, mas o ímpio pela sua impiedade. Então, quem é o ímpio? É aquele que vive na impiedade. Ou seja, por outro lado, o ímpio, aquele que vive na impiedade, é perverso, desonesto, está fadado à queda por causa da sua própria maldade. Aí talvez você diga assim, mas pastor, eu conheço pessoas que não servem a Deus, que não estão nesse grau de impiedade. Pode ser, pode acontecer, mas eles continuam culpados e condenados diante do tribunal de Deus. Precisam aceitar Jesus. Mas é verdade que o provérbio aqui está falando daquele que não serve ao Senhor e que vive em impiedade. E nós precisamos considerar a impiedade do ponto de vista de Deus. Que às vezes você pode ser assim um pouco mais compassivo, mas pela lei de Deus aquilo está em desacordo. Versículo 6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados iníquos. Então você vê que de um lado, uma vida com sabedoria é uma vida de justiça. Do outro lado, uma vida, tá? Que mostra ali uma vida de iniquidade. É uma vida que está em desacordo com aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. E nós não podemos agir dessa maneira. E o que nós aprendemos aqui? A justiça é novamente apresentada como escudo protetor para os justos. No original, a palavra traduzida livrará carrega a ideia de libertação ou salvação. Ó, a justiça dos virtuosos livrará. Vai salvar. Assim, justiça funciona como um meio de libertação ou salvação. Por outro lado, os ímpios, aqueles que vivem na perversidade e na maldade, serão apanhados e enlaçados. Então, vale a pena viver na iniquidade? Vale a pena viver na perversidade? Não. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação. E a esperança da iniquidade perde-se. Nesse versículo, enfatiza as consequências de uma vida de impiedade mais uma vez. No original, a palavra esperança e expectação tem conotação de quê? De expectativa, de desejo futuro.
Quando o ímpio morre, todas as suas esperanças e expectativas são baseadas na iniquidade. E aí o que acontece? Desaparece. Porque não tem esperança para as pessoas que vivem na impiedade. Por isso que nós, como cristãos, não podemos viver na impiedade. A mensagem é que a vida de impiedade é vazia e sem esperança, levando a uma desilusão final na morte. Acabou. Viveu, achou que conquistou, que fez, que aproveitou a vida e no final não tem nada. Certo? Versículo de número 8, que é o último versículo dessa parte. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O que é isso? Aqui, presta atenção nisso. Aqui a ênfase, essa questão aqui, tá? O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Aqui mostra o seguinte: a ênfase está na libertação e na substituição. A palavra libertação aqui, libertado, sugere alívio. Sugere o quê? Escape de uma situação angustiante. O justo experimenta a libertação da aflição, da angústia, enquanto o ímpio é substituído por ele. Isso sugere que, enquanto os justos são abençoados com libertação e alívio, os ímpios eventualmente enfrentam as consequências das suas ações. Então a punição de Deus vai vir para quem está praticando impiedade, não para quem está vivendo uma vida de justiça. Isso não impede que eu e você passemos por lutas, por dificuldades, por aflições, mas não como consequência do juízo de Deus. Quais são as lições que nós aprendemos? Como é que podemos resumir esses 8 versículos que nós acabamos de ver aqui? Vamos lá? O caminho da retidão e da perversidade. Esses versículos nos fornecem uma visão abrangente sobre a importância da justiça, integridade, humildade e esperança na vida do crente, bem como as consequências da injustiça, da arrogância e da desonestidade. E a pergunta é a seguinte: vale a pena viver na arrogância? Vale a pena ser desonesto? Vale a pena ser perverso? Agir com perversidade, com maldade? Com engano? Não vale. Então que nós venhamos pedir ao Espírito Santo, ao Senhor, pedir que o Espírito Santo possa produzir o fruto dele na nossa vida. Paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor. Tudo isso nós precisamos que o Espírito Santo produza na nossa vida, para termos um caráter moldado de acordo com a imagem de Jesus. Não viva uma vida na perversidade. Não viva uma vida no engano, na iniquidade. Não viva uma vida na arrogância, porque isso vai trazer só prejuízos para a sua vida. Agora, no segundo ponto, o comportamento dos justos e dos perversos. Versículo 9 a 13. Então, vamos colocar aqui, versículo 9 a 13. Vamos lá. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos, então a comparação entre hipócritas e justos. Você vai ver de quem está falando, de quem está sendo falado e o que ele faz. Embaixo, de quem está se falando e o que ele faz, certo? Então, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Nesse versículo, a palavra hipócrita refere-se ao quê? Aqueles que agem de maneira enganosa ou falsa. Eles fingem ser o que não são. Eles usam suas palavras para prejudicar os outros, espalhando mentiras e fofocas. O cristão tem que ter muito cuidado com as informações que chegam aos seus ouvidos e pensar: isso que eu ouvi edifica se eu falar? Vai trazer algum benefício? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu gostaria que isso fosse falado da minha vida? Que eu fosse exposto dessa maneira? Por outro lado, os justos que possuem conhecimento são libertados. O que sugere que a sabedoria e a verdade os protegem contra danos causados pelas palavras do hipócrita. Devemos ser cuidadosos com nossas palavras, evitando hipocrisia e engano. Precisamos buscar o quê? Sabedoria. Versículo 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo o ímpio, há júbilo. O que vem ser isso? Aqui a prosperidade do justo é vista como um fator de elevação para a cidade ou comunidade em que vivem, trazendo benefícios e avanços.
Por outro lado, as palavras maliciosas dos ímpios podem causar divisão e ruína. Você para pensar se estiverem os ímpios, homens que cometem impiedade. Eu não estou falando de uma pessoa que não serve. Às vezes tem pessoas que não servem a Deus, estão até no cargo, numa posição dentro do governo, mas eles têm uma certa sensibilidade, querendo ajudar. Mas eu estou falando daqueles que estão prontos a cometer iniquidade realmente, perversidade realmente. E aí, quando eles perecem, ou seja, quando eles saem do posto, estou usando a parte de política, mas pode ser em qualquer outra área, há alívio. Então é por isso que no bem dos justos exulta a cidade. Perecendo os ímpios, há júbilo. Por quê? Porque havia um aperto, então há uma alegria quando eles não estão mais dominando e ali ao mesmo tempo sufocando as pessoas. Versículo 11. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Aqui é destacada a influência da sinceridade e integridade na exaltação de uma cidade. A bênção dos sinceros traz crescimento e prosperidade, enquanto a palavras maliciosa dos ímpios pode causar divisão e destruição. Então você vê, pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Quantos lugares perecem por causa de pessoas que estão na frente com impiedade? Então isso aqui é uma grande verdade. Versículo 12. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. E do que trata esse versículo? Ele trata da importância de ter respeito e consideração ao próximo. Quantas pessoas não têm respeito e nem consideração, julgam pela aparência? Aquele que despreza o seu próximo agindo com indiferença ou desdém é descrito como carente de sabedoria. Uma pessoa sábia não faz isso. Por outro lado, o homem de entendimento sabe quando é melhor permanecer em silêncio, com a boca fechada, sem desdenhar, sem desfazer. Devemos praticar, sabe o quê? A empatia e respeito em nossas interações com as outras pessoas, reconhecendo o valor e a dignidade de cada pessoa. Ainda que nós venhamos lidar com alguém que não serve a Deus, nós não temos direito de desfazer de ninguém. Isso não é uma atitude de alguém que tem sabedoria. Uma pessoa que tem sabedoria, ela não age dessa forma. Ela não segue por esse caminho. Ela segue pelo caminho de ter empatia, de ter consideração. Então que não venhamos agir dessa maneira. E o versículo 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Aqui merece até eu mudar a versão para você dar uma olhada na NAA. O mexeriqueiro. Sabe o que é o mexeriqueiro? É o fofoqueiro. Revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Para quem você anda contando coisas... E aqui eu não estou falando de falar coisas erradas, tá? Não estou falando de você ser cúmplice de coisas erradas, mas às vezes a pessoa tem alguma coisa pessoal dela, resolveu compartilhar com você, acredita em você, confia em você, tá precisando de um conselho, e aí só ela virar as costas e você procura a primeira pessoa para contar. Como é que essa pessoa vai confiar em você? Como é que Deus vai colocar nas suas mãos alguma coisa importante se ele sabe que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, somos mexeriqueiros, fofoqueiros, caluniadores? Então, há um contraste entre o mexeriqueiro e o fiel de espírito. Aquele que é confiável. Aquele que não fala as coisas que não deve. Aquele que sabe guardar as informações que são confidenciais. Não interessa para as outras pessoas. Então, nesse momento, vamos colocar aqui, ponto 2, o comportamento do justo e dos perversos. Esses versículos nos ensinam importantes princípios sobre o poder das palavras, a influência da conduta ética e moral e a importância de tratarmos os outros com respeito e consideração. Eles nos desafiam a vivermos vidas de sinceridade, integridade e sabedoria, buscando sempre contribuir para o bem-estar e o crescimento da comunidade em que vivemos. Por outro lado, se nós andamos como os perversos, o que nós vamos fazer? Nós vamos andar em falsidade, certo? Nós vamos descobrir, né? Vamos colocar
à vista o segredo das pessoas. E isso vai trazer o quê? Confusão, tristeza, dor. Então, que não venhamos seguir por esse caminho. Ponto 3. Resultados da sabedoria e da bondade. Versículos 14 a 19. Você já prestou atenção até esse ponto? Que os versículos aqui nesse trecho, nessa coleção de provérbios, que começou a partir do capítulo 10, muitos deles aqui, se você mudar a versão ainda, você tem aí uma compreensão muito boa. Então, às vezes, tem partes que depende. Você estudar melhor, fazer uma comparação com as versões, ter um comentário bíblico, ajuda demais. Mas tem partes que você tem uma compreensão. E aí a pessoa diz assim, eu não entendo. Tem muita coisa que está muito claro aqui. Então, que venhamos viver. Agora, é claro, se você quer se aprofundar um pouco mais, tá? Se você quer se aprofundar um pouco mais, você pode adquirir o meu curso online, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Mesmo que você já tenha uma certa facilidade, esse curso ensina você as etapas de um estudo bíblico, aonde você vai extrair as verdades da palavra de Deus, os métodos, né? Mostrando métodos de estudo bíblico. Você quer estudar sobre um personagem, você quer estudar um tema, você quer estudar uma questão mais voltada a uma análise mais profunda do texto. Tudo isso é abordado nesse curso. E o valor dele é um valor simbólico, algo que você abre mão de 2 lanches e você já adquire o curso. Então, invista. Invista no seu crescimento. Invista no conhecimento para você aprender, para que você não venha ser pego de surpresa, porque aqui há uma ferramenta, há uma possibilidade. No canal há vários vídeos, mais de 600 vídeos gratuitos, mas aqui você vai fazer um curso onde ele segue uma metodologia. Adquira, o link está na descrição, vai ser algo que vai trazer para você aí benefícios, pode ter certeza. Então, vamos lá, versículos de número 14 a 19. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. O que esse versículo diz? Que os bons conselhos são necessários. Ou você é daquelas pessoas que quando vai tomar uma decisão importante, toma assim no impulso. Deu na cabeça, vou... Não! Busque, pense em pessoas que são pessoas sérias, responsáveis, temente a Deus e busque orientação. Busque 2, 3, se você tiver pessoas, para poder até ver, fazer um comparativo do que elas vão dizer, avaliar, para depois você tomar a sua decisão. Olha como é que está claro aqui. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Tem pessoas que dizem, eu não preciso de conselho, eu não preciso de ninguém. Vive fazendo coisas e depois tem consequências seríssimas. Porque a pessoa está envolvida emocionalmente dentro daquilo, então ela não percebe os perigos que estão à sua volta. E nós temos que aprender a ouvir conselhos, a pedir conselhos. Nós não temos... uma pessoa que pede conselho é uma pessoa que está demonstrando que não tem o mínimo de sabedoria. Errado, tá aí, ó. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então está sendo destacada a importância de uma liderança sábia e de um conselho prudente para a estabilidade e segurança de uma comunidade. Se isso é importante para a estabilidade de uma comunidade, imagine para a sua vida. Os reis do passado, eles tinham conselheiros. Você lembra de Naamã? Quando ele recebeu a mensagem que o profeta deu para o seu moço falar para ele, Eliseu fala para o seu moço, vai lá e diz para ele se banhar 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado, porque na cabeça de Naamã já tinha planejado como deveria ser a cura. O profeta viria, tocaria no local da enfermidade, isso traz uma ideia que a lepra não estava no corpo inteiro de Naamã, parecia que estava em determinado local, colocaria a mão, muito bem, e o curaria, sararia o enfermo. Só que não foi isso que Eliseu mandou falar para ele. Ele ficou decepcionado. Aí ele pergunta, não estão os rios de Damasco muito melhores do que as águas de Israel? Em outras palavras, foi isso que ele diz? Aí ele já estava indo embora.
Aí os seus servos chegaram e falaram: meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, não faria, quanto mais mergulhar 7 vezes no rio. E ele foi lá e obedeceu. Bons conselhos. Agora, tem pessoas que não querem ouvir conselhos, então acabam tendo sérios problemas. Então devemos valorizar a sabedoria e buscar conselhos de pessoas prudentes, experientes, antes de tomar decisões importantes na nossa vida. Tenha isso como uma regra. Marque esse versículo. Versículo 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Nós já abordamos isso em Provérbios 6, e eu só vou dar uma pequena pincelada aqui. Ou seja, um pequeno resumo. Já falei disso em Provérbios 6. É só voltar lá que você vai ter o assunto em Provérbios 6. Mas eu só vou lembrar uma coisa. Estranho. Mas pode ser uma pessoa conhecida também. Agora, imagine você emprestar o seu nome para uma pessoa conhecida ou para um estranho. E essas pessoas não cumprirem o compromisso financeiro. Sabe quem vai pagar? Você. A pergunta é: você tem recurso para pagar? Não, eu não tenho recurso, então não seja fiador. Ah, mas é uma pessoa que eu gosto muito. Você tem recurso para pagar? Não tenho, então não seja fiador. Porque se ela não puder pagar... Não, mas eu creio em nome de Jesus que ela vai poder pagar. Ah, você crê? Você sabe do futuro? Deus te revelou o futuro? Isso é imprudência. Agora, se você tem recurso, aí tudo bem. Se você tem recurso e quer fazer, e tem que ter recurso e não ficar magoado com a pessoa se ela não te pagar. Ah, pastor, ainda por cima eu tenho que perdoar a pessoa e ela não quis me pagar e vai ficar por isso mesmo. Vai. Sabe por quê? Porque você quis ser fiador. Você não é obrigado a ser fiador de ninguém. Agora, pior do que isso ainda é quando você é fiador de alguém que vem à busca e apreensão de valores porque você foi fiador, a pessoa não pagou e agora vão vir buscar os seus bens para poder pagar a dívida. Você quer lidar com isso? Então tome muito cuidado em ser fiador. Porque muitas pessoas que entraram por esse caminho tiveram grandes decepções. Grandes, não foi poucas não. Foram muitas decepções. Então não entre por esse caminho. Porque você vai ter tristeza, você vai ter dor. Então quer entender melhor? Assista lá Provérbios 6 que eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Versículo 16. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Vamos colocar em outra versão aqui? Vamos botar na NAA. A mulher bondosa alcança a honra. Os poderosos adquirem riqueza. Vamos colocar na NVT. A mulher bondosa ganha respeito. Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Agora vamos voltar aqui para a Almeida Revista Corrigida. Deixa eu explicar para você. Esse versículo compara a virtude da modéstia e da graça feminina com a determinação dos violentos em proteger suas riquezas. Então, assim como uma mulher com a virtude da modéstia, ela guarda isso. Uma mulher virtuosa guarda. Os homens violentos guardam as suas riquezas. Uma mulher que é aprazível, respeitosa, guarda a honra, a reputação. Ela se preocupa com a sua honra. Ela se preocupa com a sua reputação. Diferente da mulher de Provérbios 7, a mulher adúltera. Ou dos capítulos anteriores também. No capítulo 5 fala dela, no capítulo 6 fala dela. E tudo isso remete a quem? A insensatez. De um lado, sabedoria. Sabedoria. Do outro lado, insensatez. Sabedoria, uma vida vivida na ótica de Deus. Obediência. Insensatez, uma vida vivida de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu quero. Então, a mulher respeitosa, aprazível, ela guarda sua honra e sua reputação. Um homem também deve guardar sua honra e sua reputação. Então, cuidado. Porque os violentos guardam, fazem de tudo para guardar a riqueza. Para aqueles que temem ao Senhor, a honra é muito mais importante. A reputação é muito mais importante. A sua palavra é sim, é não, é não. Agora, quem não tem compromisso não liga para a palavra. Ah, não importa, amanhã eles esqueceram, nem vão lembrar mais do que eu falei. É assim?
Tá pensando que o povo tem amnésia? É verdade que no nosso país há uma facilidade enorme. As pessoas fazem um monte de coisa errada. Às vezes até tá no meio da política, faz um monte de coisa. Daqui a pouco tá sendo reeleito tudo de novo. O povo esquece com uma facilidade. Mas mesmo assim, Deus não esquece, não. Deus tá vendo. Cuidado. Versículo 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. É a mesma coisa. Se fosse escrever da mesma maneira, seria: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria alma. Mas para não ficar uma coisa repetitiva, a sua própria carne. Mas carne e alma aqui é a mesma coisa. Tá falando da pessoa, certo? Então o que está sendo dito aqui? O texto ressalta a consequência das ações benevolentes e cruéis. Aqueles que são benevolentes, agem de bondade, colhem o fruto daquilo que plantaram. Mas aqueles que são cruéis, colhem o fruto também do que plantaram. O homem benigno que pratica a bondade, a compaixão, beneficia a si mesmo, pois suas ações virtuosas contribuem para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Ele não é atormentado por causa da sua conduta errada. Mas o insensível, o malicioso, perturba a si mesmo, causando dano e sofrimento. E muitas vezes isso atinge as pessoas à sua volta. Versículo 18. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão certo. E o que isso destaca? Destaca a diferença entre a recompensa do ímpio e a recompensa do justo. O ímpio recebe salário enganoso fruto de suas ações maliciosas, injustas. Durante o livro de Provérbios, até aqui, nós temos visto pessoas que conseguem riqueza através de perversidade, de maldade, de roubo. Então, vai vir o quê? Perda, decepção, mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, aquele que semeia a justiça será recompensado com um galardão certo, que é garantido pela fidelidade de Deus e seus princípios. A pessoa é obediente, então Deus está vendo como essa pessoa se comporta. E ainda que nessa terra ela não seja uma pessoa possuidora de grandes bens materiais, Deus prometeu galardões para aqueles que fazem coisas que lhe agradam, obras que lhe agradam. Então nós não fazemos boas obras, nós não praticamos boas obras para ser salvos. Nós fazemos e praticamos boas obras porque somos salvos. A salvação não vem pelo que eu faço. A salvação vem pelo que Jesus fez. Ah, pastor, mas se eu aceitei Jesus e não tiver boas obras? E você está provando para você mesmo que você não recebeu salvação coisa nenhuma. Ou não entendeu que precisa haver uma vida de justiça a partir de agora. Então tem que aprender que você não pode mais se comportar como você se comportava antigamente. Porque a prova de você receber salvação é uma vida com atitudes diferentes, condizentes à nova posição que você tem agora. Lavado e remido no sangue de Jesus. Filho de Deus. Pecador arrependido, como eu também sou. Certo? Quer entender melhor sobre isso? Tem um vídeo aqui no canal aprendendo sobre a salvação. Na série Bases da Fé. É só você procurar nas playlists do canal. Vai lá no menu, procura playlist, quando você estiver dentro do meu canal. Playlist e procura lá, Bases da Fé. Aí você vai achar. Clica nela. Aí vai abrir uma playlist com vários vídeos. Aí vai ter lá, aprendendo sobre a salvação. Aí você vai entender sobre isso aqui com mais profundidade, que eu não tenho tempo de explicar sobre isso aqui. Versículo 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim, aí é uma comparação. O que segue o mal faz isso para a sua morte. Então aqui é uma comparação entre justiça e vida, mal e morte. Sabe onde tem isso? Eu já li aqui para vocês. Em Provérbios, Deuteronômio, capítulo de número 30. Lá a partir do versículo 9, 10, quando chega lá no 19, o 15, 19, eis que te propõe a vida e a bênção, o mal e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Então, quer dizer, sua descendência. Esse versículo aqui destaca a consequência dos caminhos de justiça e maldade. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Gálatas 6,17. Aqueles que seguem a justiça são encaminhados para a vida, desfrutando de bênçãos e prosperidade. Aqui está falando do âmbito material, mas nós sabemos que isso vai além disso. A revelação aqui ainda estava em parte.
Mas nós temos ela completa, a Bíblia completa, a revelação completa. Salomão tinha parte da revelação, mas nós temos a revelação completa. Então aqueles que seguem justiça são encaminhados para a vida, desfrutando de bênção e prosperidade. Por outro lado, aqueles que seguem o mal estão se dirigindo para a morte. E dirigindo para a morte eterna também. Experimentando perdas e destruição. E quando eu falo de morte também, eu falei de morte eterna, porque tem pessoas que abreviam a sua vida. Porque segue no caminho da perversidade. Vai de encontro à morte, está procurando a morte. Deus não quer que ele viva dessa forma. Então, ele não está vivendo uma vida com sabedoria. Ele está vivendo uma vida com insensatez. Porque ele está desperdiçando a vida dele. E indo ao encontro do perigo. E se colocando frente a frente para perder sua própria vida. Certo? Então, nós vimos aí esse trecho. Então, nessa hora, nós vamos ver o resumo dessa parte. 14 a 19, resultados da sabedoria e da bondade. Esses versículos nos ensinam importantes princípios sobre a liderança sábia, responsabilidade financeira, modéstia, bondade, justiça e consequência das escolhas que fazemos. Eles nos desafiam a buscar sabedoria, agir com integridade e viver de acordo com os princípios divinos para colhermos bênçãos da vida e evitarmos as armadilhas da morte. Se nós não seguirmos por esse caminho, nós temos tudo ao contrário. Então nós precisamos seguir pelo caminho da sabedoria e da bondade. E não agirmos de uma forma que seja contrário a isso. Porque senão nós teremos consequências. Por fim, o caminho do justo e dos perversos, versículo 20 a 31. Como são muitos versículos variados, então foi colocado uma temática aqui só para a gente ter uma base. Mas nós vamos levar em consideração que vai muito além disso. Mas como é muitos versículos variados, um fala de uma coisa, outro fala de outra, então nós tentamos aí trazer uma temática só para poder dar uma base. O caminho dos justos e dos perversos. Então vamos colocar o texto na tela aqui. Versículos 20 a 31. Tá bom? Texto na tela, vamos lá. Abominação. Começamos com abominação, né? Mais uma vez, deixa eu colocar aqui, ó. Balança enganosa é abominação. Agora no 20 repete mais uma vez a palavra abominação. Abominação para o Senhor são os perversos de coração. Abominação. Pastor, o que seria abominação aqui? NAA. O Senhor detesta os perversos de coração. Está falando das atitudes. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus, ele está sendo oferecido para toda a humanidade, mas não para as atitudes da humanidade. As atitudes contrárias a ele. Então, amar não é aprovação de conduta. Então, o Senhor detesta os perversos. Porque aqui, perversos são aqueles que praticam o quê? Perversidade. Vamos colocar aqui na NVT. Os perversos de coração são detestáveis. Na NTLH. O Senhor detesta. Então, abominação. Deus detesta. Deixa eu ver aqui. Abomináveis. Vou colocar aqui. Abomináveis. Uma coisa repugnante. Tipo, referindo-se a algo impuro. Referindo-se à impiedade. É isso. Abominável. Tá? Então, abominação para o Senhor são os perversos de coração. Mas, ao contraste, os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Perfeitos aqui, não está falando de uma pessoa sem pecado. Está falando de alguém que anda em retidão. É nesse sentido. Vou botar na NAA. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade... Tá aí, irmãos, olha aí. Andar com integridade são o seu prazer. Como é que eu e você temos andado? Deus não me quer andando em perversidade de coração. Eu preciso andar em integridade. Certo? Eu preciso seguir o caminho que é agradável ao Senhor. Então aqui tem um destaque. Qual é o destaque? A importância de um coração e um caráter diante de Deus. Ele repudia aqueles que são perversos de coração. Devemos cultivar um coração puro e seguir o caminho de retidão diante de Deus. Por quê? Porque Deus avalia os nossos caminhos. As pessoas podem até não saber por onde nós estamos andando, o que nós estamos fazendo,
o que nós estamos pensando, mas Deus vê. Versículo de número 21. Ainda que o mal junte mão a mão, é uma pessoa má, vai juntando, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Ou seja, Deus não tem juízo para aqueles que fazem as coisas da forma correta. Então está enfatizando que, embora os ímpios possam conspirar juntos para praticar o mal, no final eles serão punidos. Por outro lado, os justos serão preservados e protegidos por Deus. Que você vê aí, ó. Ainda que o mal junte mão a mão. Isso aqui pode estar falando de defraudar pessoas, de roubo. Nós vimos no capítulo 1 o convite para o inexperiente, para os jovens, para o insensato, para o tolo, se unir com um grupo para poder fazer o que? Maldade, para roubar pessoas. Então, ainda que o mal junte de mão a mão, não ficará sem castigo. Devemos confiar na justiça divina e na certeza de que no final o mal será punido e os justos serão recompensados. Talvez você diga assim, o crime compensa, a maldade compensa, eu não tô vendo punição. Ei, não esqueça que tem um que está vendo tudo. Ah, mas a justiça de Deus é muito lenta. Isso é o seu modo de pensar. Deus não tem que trabalhar dentro da caixa, da nossa caixa. Não podemos botar Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Pena que eu não tenho, não uso. Às vezes poderia, de repente, na ausência de falta de energia, a gente ter até, ou então para acender o fogão, né, a caixa de fósforo, mas eu não tenho aqui. Mas eu gostaria de ter uma caixinha pequena para poder mostrar que às vezes a pessoa quer botar Deus dentro de uma caixinha de fósforo. E nós não podemos botar Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Tenho aqui uma etiquetinha, né? Não tem nada nela. Então, aqui, imagina você querer botar Deus aqui dentro. Parece que tem gente que quer colocar Deus aqui dentro. Então, Deus não vai trabalhar dentro da nossa lógica. Deus tem sua forma de trabalhar. Certo? Então, isso aqui é importante falar. Deus tem sua forma de trabalhar. Versículo 22. Isso aqui é uma comparação interessante. Ó, como é comparação. Assim é comparação. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Lembra que mais lá em cima falou sobre a mulher que guarda a sua reputação, a sua honra? Aqui é um contraste com aquela própria mulher lá. E isso aqui é fruto do quê? Aquela mulher lá é fruto do quê? De uma vida de sabedoria. E essa mulher aqui é fruto do quê? De uma vida de insensatez. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Esse versículo compara a beleza exterior de uma mulher, a inutilidade dela quando falta sabedoria e discernimento, e aí ela se deixa levar pelo quê? Ela acha que porque é bela, ela passa a ser extravagante, ela passa a ter uma conduta indecorosa. Então a verdadeira beleza está na sabedoria e na virtude. Imagina você colocar joia de ouro no focinho de uma porca. Qual é o proveito disso? Qual é o proveito da beleza de uma mulher quando ela se aparta da sua razão? Qual é o proveito de uma joia no focinho de uma porca? Nenhum. Qual é o proveito de uma mulher formosa quando ela se aparta da razão? Nenhum também. Então nós precisamos entender isso. Não podemos deixar levar. Não podemos perder a razão, o juízo. Vamos mudar aqui algumas versões. 22. Como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher bonita que não tem juízo. Ó, tá aí, ó. A mulher bonita que não tem juízo. É a mesma coisa. Vamos mudar aqui para NVI. Como anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Ficou melhor ainda. Indiscreta. Não tem um comportamento de modéstia. Lá, a mulher anterior que nós já tratamos tinha modéstia. Velava pela honra e pela reputação. Essa aqui não vela nem pela honra nem pela reputação. King James. Como anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta também. NVT. A mulher bonita, mas indiscreta é como anel de ouro em focinho de porco. Nenhum valor. Não tem valor. Tá? Não tem utilidade nenhuma. NTLH. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. E aí causa estranheza
Pra que alguém botou uma joia de ouro no focinho de um porco? Porco é porco, tá sempre se lambuzando na lama. Então nós temos várias coisas para poder entender aqui, certo? Vamos voltar para Almeida Revista Corrigida. 23. O desejo do justo é somente o bem. Ele deseja fazer o bem, mas a esperança do ímpio é a ira. Os justos desejam fazer o bem enquanto os ímpios estão focados em satisfazer seus próprios desejos egoístas. E aí vai vir o quê? Ira. Devemos orientar nossos desejos e esperança para o bem dos outros e o cumprimento da vontade de Deus, em vez de nos preocuparmos apenas com nossos próprios interesses e ambições. Quantas pessoas só vivem para si? Você acha realmente... Tem pessoas que têm... Desculpa. Tem pessoas que têm recursos. Servem a Deus. E tem além daquilo que precisa. Você acha que Deus deu isso para você para quê? Para que você demonstre generosidade. Para que você abençoe vidas que precisam. É isso. Mas tem gente que só se preocupa consigo. A igreja da Macedônia, Paulo fala sobre isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 8. Ela ajudou sem ter recurso. Da sua pobreza, ela foi generosa. Olha como é que pode isso. Uma igreja que foi generosa mesmo sendo pobre. Isso é uma coisa que Deus se agrada. Certo? Versículo de número 24. Há alguns que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. Mais uma vez eu lembro para vocês sobre a questão da igreja que Paulo menciona. Olha o que diz 2 Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 6. Segunda carta aos Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, abundância também ceifará. Aqui é dito, alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. Perda, sua própria perda. Por quê? Porque Deus não se agrada disso. Deus não tem prazer nesse tipo de coisa. Esse versículo aqui fala, sabe do quê? De generosidade. Generosidade versus avareza. De um lado tem os avarentos, só pensa em si. De outro lado tem aqueles que são generosos. Quem você é? Pense nisso. Porque na hora que você precisar que alguém seja generoso com você, você não plantou. E aí você quer colher como? Nós podemos ver que existe uma lei da semeadura de verdade. Até mesmo dentro das nossas próprias atitudes. Às vezes eu tô descendo e aí tem um portão para se abrir, eu abro o portão, aí vem alguém atrás, eu seguro o portão, a pessoa passa. Aí lá na frente tem um outro portão. Ela abre o portão e espera eu passar. Uma coisa gera a outra. Pastor, nem sempre é assim, mas muitas das vezes funciona. E isso não quer dizer que só porque pode não funcionar, você vai deixar de fazer. A questão é você cumprir na sua parte. Então, nós precisamos entender aqui que precisamos ser generosos. Versículo 25. De novo. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Acabou. Você quer mais o quê? Aí você pode ler lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 11. Já falei para você. Ó, vou ler de novo. 2 Coríntios 9, 6 a 11. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. Pouco ceifará. E o que semeia em abundância, abundância ceifará. Tá no Novo Testamento, tá? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Irmão, com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente. Quem dá a semente? É Deus. Você está conseguindo coisas porque Deus está abençoando a sua vida. Você tem vida, você tem saúde. Reconheça isso. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Por que Deus vai multiplicar a sementeira de alguém que não semeia? Me explica isso. Você daria semente para uma pessoa que não planta? Claro que não. Você ia desperdiçar suas sementes na mão de alguém que não planta?
Claro que você não ia fazer isso. Às vezes as pessoas pensam que Deus é ser humano. Dá pra enganar Deus. Não, Deus, se tu me abençoar, eu vou abençoar a tua obra. E Deus tá de lá olhando pro meu coração, enganoso, e dizendo, você não vai abençoar nada. Você tá falando isso só pra receber, mas eu já conheço a intenção do seu coração. A gente consegue enganar as pessoas. Deus, nós não conseguimos enganar. Então, versículo 10, 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Isso é coisa maravilhosa. Agora, não é aquela questão de abençoar, esperando, eu quero ver, receber o dobro, o triplo, 4 vezes mais. Não, não faz isso não. Deus não tem barganha com Deus. Mas saiba que Deus sempre vai abençoar pessoas que se propõem a semear. Não sei quando vai vir, por quem vai vir, de que maneira vai vir, mas Deus sempre faz isso. Versículo 26. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. Ou seja, pessoas que retêm o alimento. Mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que é isso? Esse versículo fala sobre a bênção de compartilhar com outros versus a maldição da avareza. Aquele que retém o trigo para si é amaldiçoado, enquanto o vendedor que compartilha é abençoado. Ou seja, ele não retém para ele o alimento. Pessoas estão precisando, estão morrendo de fome. A gente podendo trazer isso para os nossos dias, você vê que situação. No momento que esse vídeo está sendo gravado no mês de maio, esse vídeo vai ao ar no dia 11 de maio de 2024, tá tendo problema lá no Rio Grande do Sul. Agora imagine, debaixo daquela tragédia toda, pessoas aumentando estrondosamente o preço de água, não tem água. Então, sei quanto custa na sua cidade um garrafão de água de 20 litros, mas varia. Aqui mesmo, na minha localidade, tem preço de R$14, R$13. Tem lugar que é mais barato, o valor é menor, R$11, R$10, R$8, dependendo da marca da água. E aí, de repente, numa situação dessa, R$80 um garrafão de 20 litros. Não se espante, porque eles têm coragem de fazer isso. Você acha realmente que o povo, como disse aqui, ó, o que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. Você acha realmente que uma pessoa que faz isso, o coração das pessoas vai ficar em paz com isso? Então, não podemos seguir um caminho desse, porque esse é um caminho errado. É um caminho de avareza. E é o que mais acontece no nosso país. Quando acontece algum tipo de problema, quando tá com falta de alguma coisa, o preço vai lá em cima. Pessoas se aproveitam. Ah, tá precisando. Aí imagine, o Rio de Janeiro, São Paulo, não teve essa catástrofe. Mas aí, já que sabe que tem pessoas comprando para doar, vamos aumentar o preço para ganhar mais. E aí eu, como cristão, entro nisso também. Irmãos, aí o Senhor tá de lá olhando, falando, espera. Espera. É isso que você tá plantando? É isso que você vai colher. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Então tá bom. Então aguarda. 27. É a palavra de Deus, tá? Não sou eu, não. O que busca ser do bem, busca favor. Mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Tem gente que procura o mal mesmo, né? Tem pessoas que buscam o bem. Tenta viver de forma agradável, mas tem gente que busca o mal. E ele vai encontrar. Então destaca a importância de buscar o bem em nossas ações. Aqueles que buscam fazer o bem serão favorecidos, enquanto que buscam o mal colherão suas consequências. O mal para si mesmo, o mal para os outros. Versículo 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Deixa eu colocar em outra versão. 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos, de novo, reverdecerão. Deixa eu colocar em outra, NVT. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem, que ficou melhor. Ficaram mais verdes. Ou seja, está sempre com vida. Então, aqui mostra o seguinte. O versículo adverte contra a confiança nas riquezas materiais. Aqueles que confiam apenas em suas riquezas enfrentarão queda, enquanto os justos florescerão e prosperarão. Imagine numa situação como essa, de tragédia.
Às vezes, se a pessoa confiava na sua riqueza, perdeu tudo. E aí? Aí, o que muitos pensam em fazer? Tirar a vida. Eu vou me matar, minha vida não tem mais sentido. Por quê? Porque a sua vida estava alicerçada no seu dinheiro. E a vida não pode estar alicerçada no dinheiro. O dinheiro não pode ser um Deus na vida de ser humano nenhum. Quem tem o dinheiro como Deus sofrerá grandes danos. Certo? Versículo de número 29. Quem causa problema à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. O que significa isso? Fala das consequências da perturbação e da tolice. Aquele que perturba a sua própria casa enfrentará consequências vazias, enquanto o tolo servirá ao sábio. Uma pessoa tola, uma pessoa que não quer fazer a sua parte, não quer trabalhar, vai às vezes estar lá sendo servo, né, trabalhando, sendo empregado de alguém que se esforçou, que se dedicou. Versículo 30. O fruto do justo é a árvore da vida. O sábio conquista pessoas. Esse versículo fala sobre o impacto positivo das ações justas e sábias. O fruto do justo traz vida e bênção, enquanto o sábio que ganha almas para Deus traz vida espiritual aos outros. Então, o fruto do justo é árvore da vida. Vamos botar na... porque aqui é diferente. Estou lendo na NVT, agora que eu me dei conta disso. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Nós vamos considerar, sabe o quê? Quando Salomão escreveu isso aqui, não existia o evangelho. O evangelho não era pregado ainda. Deus ainda não tinha revelado o mistério que estava oculto. Então, na verdade, quando Salomão fala que o que ganha almas, sábio é, está falando de sábio por quê? Por causa da conduta do sábio, ele se torna um exemplo para aqueles que às vezes estão andando num caminho meio errado e de repente se dão conta e falam, não, eu quero viver uma vida desse jeito. Só que, como nós temos a revelação completa, não parou só na época de Provérbios, livros de reis, mas temos os evangelhos, as cartas, nós entendemos que uma pessoa que ganha vidas, não só no sentido de conduta para andar, né, como no Antigo Testamento, em retidão, mas também em aceitar Jesus como seu Salvador, sábio é. Certo? Só para você poder compreender. E o versículo 31, para finalizar, eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aí você lembra de Pedro. Pedro diz que... O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 4, versículo 17 o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Veja como é que tem um contraste entre esse texto e o texto de Pedro. Um paralelo. Um contraste não, um paralelo. Uma comparação. Então está dizendo, eis que o justo é punido na terra, ou seja, ele sofre. Ele tem consequência, o justo fica doente, o justo fica desempregado. E ele às vezes não criou nada para passar por isso. Mas isso tudo tem a ver com a questão da distorção que o pecado trouxe na nossa natureza, na terra. Na natureza nossa, que agora temos a natureza pecaminosa, na terra, na criação. E aí você vê, eis que o justo é punido. Vamos mudar aqui, NAA. Se o justo é punido na terra, NVI. Se o justo recebe punição que merece na terra, King James. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. NVT. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador e o perverso. NTLH. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Ou seja, os justos vão passar por sofrimentos. Agora imagine o ímpio e o pecador que não estão em obediência com Deus. Não vivem em obediência. Então vamos colocar aí o resumo dessa última parte. Vamos lá. Esses versículos nos fornecem princípios práticos para vivermos uma vida reta diante de Deus e dos homens. Ele nos encoraja a cultivar o coração puro e buscar o bem, a ser generosos, a confiar em Deus e a viver em sabedoria. Esses princípios nos ajudam a crescer espiritualmente e a fazer uma diferença positiva no mundo em nosso redor. Isso para quem vai viver uma vida de justiça. Agora, se for uma vida de perversidade, tudo que está dito aí, ele vai fazer o contrário. Conclusão. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos nessa leitura bíblica. A aplicação é colocar em prática, nós já sabemos.
Capítulo 11 de Provérbios apresenta uma série de ensinamentos sobre os princípios de sabedoria e justiça. Os justos são elogiados por sua integridade, enquanto os perversos são advertidos sobre a consequência de seus caminhos. Deus não quer que os perversos pereçam. Deus quer que eles se arrependam. O livro de Ezequiel, inclusive, fala sobre isso. Deus quer que as pessoas que andam nos caminhos errados se arrependam. O Novo Testamento também traz essa mesma mensagem. Mas muitas vezes nós queremos viver uma vida de insensatez. Uma vida dominada pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. Mas Deus quer nos salvar, Deus quer nos libertar, Deus quer nos dar vitória. A sabedoria, a retidão e a generosidade são destacadas como fontes de bênção e prosperidade, enquanto a maldade, a impiedade levam à destruição. Esses princípios continuam a ser relevantes nos dias de hoje, lembrando-nos da importância de buscar a sabedoria divina em todas as áreas de nossa vidas e de praticar a justiça, a generosidade em nossas ações e palavras. Então nós precisamos buscar a sabedoria. Ou nós vamos viver uma vida de sabedoria, ou nós vamos estar na contramão de uma vida de sabedoria. E Deus não quer que eu viva na contramão de uma vida de sabedoria. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar do lado da insensatez. Então aqui está a insensatez e aqui está a sabedoria. É claro que para ter uma vida de sabedoria eu vou precisar me esforçar. Eu vou precisar buscar. Eu vou precisar ler, meditar na palavra de Deus. Para que eu tenha uma vida de sabedoria. Para que eu me volte a obedecer ao Senhor. Reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Agora, se eu quiser uma vida de insensatez, eu vou viver de acordo com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, com aquilo que os outros dizem. Eu não estou preocupado com o que a palavra de Deus diz. Eu estou vivendo a vida na minha ótica. Não na ótica de Deus. Sabedoria é viver a vida na ótica de Deus. Eu não estou levando em consideração que Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar direito à salvação. Eu quero viver uma vida de acordo com a minha vontade aqui. Mas Deus quer que eu viva uma vida de acordo com a vontade dele. O que você quer? A Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 35, que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E o que é salvar a vida? É viver para si. É viver uma vida totalmente para si. É uma vida de insensatez. Mas se você perder a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho, ou seja, abrir mão da sua vida, de viver para si, para viver para Deus, você está ganhando. Então aquele que quer ganhar, vai perder. E aquele que perder por amor a Cristo, vai ganhar. Antes de Jesus, eu era escravo de quem? Eu não era escravo de ninguém, pastor. Era assim. A Bíblia diz. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Como é que Jesus vai libertar uma pessoa que não é escravo? João 8,36 diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os judeus disseram: nós não somos escravos de ninguém. Não é verdade. Eles foram escravos no Egito, foram escravos no Império da Assíria, foram escravos no Império da Babilônia, no Império Medo-Persa. Foram escravos várias vezes e estava sendo escravo no Império Romano. Estava sob o domínio de Roma. Mas Jesus não estava falando desse tipo de escravidão. Jesus estava falando da escravidão do pecado. Então, antes de Jesus, nós éramos escravos do pecado. E em Jesus, nós passamos a ser servo de Jesus. Antes nós vivíamos segundo as leis desse mundo. Agora nós temos que viver segundo as leis do reino de Deus. E as leis do reino de Deus exigem que eu tenha uma conduta diferente. Ah, não, eu quero viver... Eu quero salvação, mas eu quero viver, mesmo debaixo das leis do reino de Deus, as minhas leis. Não tem como. Não tem como. O reino de Deus tem um rei. E esse rei exige respeito. Exige obediência. Ah, mas no momento não está acontecendo nada. Mas vai acontecer. A graça de Deus está sendo manifesta. Deus está tendo paciência. Mas vai chegar uma hora que vai chegar o momento do acerto de contas. Chegou a hora do acerto de contas. E aí? Então vamos ter muito cuidado para que nós não venhamos perecer. Que o Senhor é bom. Então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar lições destacadas nesse capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo, entendendo Provérbios 12.
E aí eu deixo sempre de recomendação esse comentário de Provérbios que é muito completo, vai te ajudar demais. O link está na descrição. Esse livro que faz um resumo de cada livro da Bíblia, uma introdução, faz um esboço, fala os temas que são tratados. Esse livro é um livro especial, muito bom. My Pirman, a Bíblia, livro por livro, tá? Através da Bíblia, livro por livro. Eu coloco aí a minha Bíblia, que é uma Bíblia que eu estou sempre mostrando aqui. E ela é letra extra gigante, ao meio da revista corrigida. O link tá na descrição. Tem a NVT, que eu coloco várias vezes aí para fazer comparação. Essa aí é de estudo, link na descrição. Tem a NVT sem ser de estudo também, mas é versão NVT. Ajuda muito na sua compreensão. Link na descrição. E eu deixo aí o meu contato, caso você queira me convidar para pregar. Inclusive, se você quiser também convidar minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna, para poder cantar, ela louva ao Senhor. Se você quiser fazer o convite apenas para ela, não tem problema. Eu vou junto, mas aí vai ser ela que vai estar louvando. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. Mas aí tem aí, para você, tá bom? Pregações, tá? Escola Bíblica Dominical pode ser uma aula do trimestre, pode ser encerramento do trimestre, enfim, tá? Se você quiser me convidar para dar aula também, que não seja da CPAD, não tem problema. Central Gospel, Betel, é só me passar a lição que a gente vai estudar e em nome de Jesus a aula vai ser ministrada para a glória de Deus, tá? Escola Bíblica para Obreiros, EBO, estudo bíblico, palestras, seminários, congressos, aulas de teologia, treinamentos, então, enfim, estamos aqui disponíveis para realizar a obra do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que vocês, em suas orações, orem por mim, por ela, pela minha família, filhos, netos, mas por nós dois principalmente. Precisamos muito de oração pelo nosso ministério, pela nossa vida física, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida financeira, por todas as áreas. Inclusive, lembrando aqui, se você quiser semear no meu ministério de ensino, tem aí para você o QR Code, basta você apontar o seu celular dentro do aplicativo do seu banco, ler, colocar o valor que você sentir no seu coração. Falamos tanto de generosidade durante esse vídeo de hoje, mas você não está obrigado, você não está constrangido a fazer nada, tá? Tem a chave Pix aí, vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês, confira lá. Tem o CNPJ, tudo direitinho, tá bom? Aqui tem 3 programações. Se você ficar com dúvida na hora de fazer, entre em contato comigo pelo meu telefone, que eu deixei aí pra vocês, tá? Como eu deixei o telefone aí, aparece aí pra você na tela. Você pode entrar em contato se você quiser tirar alguma dúvida, se realmente tá batendo, porque infelizmente hoje tá tendo tanta coisa que as pessoas ficam até preocupadas. Mas faça aí, semeie no meu ministério de ensino, eu tenho certeza que o Senhor estará abençoando sua vida. Pastor, não posso. Então ore por nós. Tá bom? Ore por nós. Bom, nesse momento, eu louvo ao Senhor. Tô deixando a playlist aqui para você de Provérbios. Vou deixar também outro vídeo de recomendação. Tenho deixado aí uma playlist sobre investimentos para um casamento saudável. Sobre casamento é algo muito importante também. E nos vemos no próximo Entendendo Provérbios e, no caso, 12. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus.